Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai ver mais uma polêmica envolvendo o nome de Paulo Musi. Ele que sempre costuma dar algumas declarações meio controversas aí no seu relacionamento com a Roberta. Ele já chegou a dizer que engravidou ela na covardia, sem avisar das intenções dele. Ele falou isso uma vez lá no podcast do Vilela e foi tudo meticulosamente planejado. Ele sabia qual que era o período fértil da esposa. Eles tiveram ali uma interação, não sei o que. Como diz o professor Chapeleta, jogou descalço e falou pra ela que tinha sido fora. E depois o mesmo Paulo Musi falou que não via a hora deles saírem logo de casa porque ele tinha ciúme da atenção que a esposa dava pra eles. Então pra que ele engravidou ela? Eu acho que a intenção dele seria dificultar algum eventual pedido de divórcio, porque quando tem filho na jogada não é tão fácil desse jeito. E outra história também que entrou nos anais de Paulo Musi, não tem como falar dele sem lembrar desse episódio, foi quando ele declarou que sabia todos os nomes dos ex-namorados da esposa dele, sendo que nem ela mesma lembrava. É claro que a intenção dele em falar isso era para demonstrar todo o amor que ele sente por ela. Não é todo dia que a gente vê um homem tão apaixonado desse jeito, e é comum inclusive você ver Paulo Musi duas lágrimas em podcast toda vez que vai falar da Roberta, e tudo isso porque ele é sensível e chupa Brasil, o que tem? Pessoas que criticam Musi são invejosas e nunca se apaixonaram loucamente de verdade por alguém e por isso que ficam enchendo o saco. Tá certo que eu acho um pouco de exagero ele falar desse negócio que lembra dos ex-namorados. Ele inclusive dava super dicas pra ela de como proceder nesses relacionamentos, porque primeiro eles foram amigos durante um tempão e só depois que a esposa dele teve alguns relacionamentos mal sucedidos que o Paulo Musi se declarou pra ela e eles estão juntos até hoje. O casamento deles é simplesmente maravilhoso. A esposa dele me parece ser uma pessoa muito correta. Eu já vi ela elogiando o Paulo Musi várias vezes, mas eu nunca vi ela indo às lágrimas, igual ele, por exemplo, que toda vez é a mesma coisa. E nesse vídeo de hoje a gente vai ver o Paulo Musi dando um conselho altamente questionável. Ele vai dizer aí que teve um determinado dia que ele e a sua esposa foram numa balada chamada The Weeknd, que é majoritariamente frequentada por rapazes que têm interesse por outros caras. E a pergunta que fica é a seguinte: por que Paulo Musi deu uma dessa? Diz ele que é uma surpresa que ele queria fazer pra ela, talvez por eles nunca ter frequentado nenhuma balada antes. O Musi, de forma muito sagaz, levou ela num ambiente onde teoricamente ela não correria risco de ser cortejada por terceiros, e se for isso mesmo, o miserável é um gênio. Ao mesmo tempo que eles puderam matar a curiosidade de saber como que era uma balada e poder se divertir um pouco, ele também escolheu estrategicamente um lugar onde a sua esposa poderia ficar à vontade. Mas a pergunta aqui fica é a seguinte, senhores: será que precisava? Será que não era melhor deixar quieto esse negócio? Levando em conta que se por um lado a esposa do Paulo Musi poderia ficar tranquila porque teoricamente ninguém ia abordar ela, mas por outro lado o Paulo Musi correu um sério risco ali de algum cara se apaixonar por ele ali mesmo, e eu queria ver o que ele ia fazer, porque ele vai contar aí durante um vídeo que teve dois caras gigantescos que começaram a se abraçar. A Roberta, a esposa dele, achou até que era uma briga que estava acontecendo, mas na verdade tudo não passava de uma grande interação amorosa que os dois caras estavam tendo de uma forma intensa e ostensiva ali na frente de todo mundo, e é exatamente isso que vamos ver a partir de agora. Tente não se impressionar com mais essas declarações extremamente duras de Paulo Musi. Os caras começam a tirar as camisas. Tô na minha. A Roberta vira pra mim: ai, Benê, tira a camisa também. Eu falei: não, eu tô bem bacana aqui. Deixa eu aqui, que eu tô legal. Nisso, meu, dois caras, maior que eu. Muito gato, muito gato. Pá, se gruda. Ela: é briga. Quando ela... A parte que é briga foi boa. Aí eu falei: puta, caiu meu disfarce, velho. Nisso, ela viu: onde você me trouxe? Eu falei assim: você tá na The Week, beleza? Na The Week, eu falei assim: na The Week, quer dançar? Sobe no queijão, deu isso aí, de boa, tamo tranquilo. Aí ela olhou: porra. Eu falei assim: você quer ser paquerado é uma coisa, agora você quer dançar, quer escutar música, pode dançar aí tranquilo. Aí nisso, já chegou essa galera que eu conhecia, pá. Um cara bonito, super bem vestido. Trataram ela bem pra caralho. Meu, gay sabe cuidar de mulher. Você tem que ter alguém que seja um amigo gay pra fazer amizade com a sua mulher, porque... Ele é muito gostoso. Foi 5 minutos de elogio. Você é linda, você é rainha, com os cabelos, que não sei o quê. Cara, a Roberta saiu feliz pra caralho. Aí a gente saiu da The Week e namorou pra caralho.
Que nem dizer. Ali, ó, blau, 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 bombando. Esse dia foi louco, senhores. A esposa, no primeiro momento, demonstrou um pouco de insatisfação porque que palhaçada é essa agora? Como que o Paulo Mosi leva ela nesse tipo de balada sem avisar nada? Mas será que ela não percebeu em nenhum momento que tinha muito homem? O Paulo Mosi disse ali que o disfarce dele caiu a partir do momento que ela viu dois caras se agarrando como se não houvesse amanhã. E qual era o disfarce de Paulo Mosi nessa ocasião? Não interessa, não quero ficar insinuando nada, porque o importante mesmo foi a hora que os amigos do Paulo Mosi chegaram, começaram a elogiar a Roberta, você é linda, o seu cabelo não sei o que, e depois no final de tudo, o Mosi ainda fez questão de falar que eles tiveram uma louca noite de amor. Além disso, ele também recomendou a todo homem casado que tenha amigos dessa preferência, porque são esses homens que sabem como tratar uma mulher de verdade. Então, beleza. Se pra ele funcionou, quem somos nós pra criticar? Você viu também ali Renato Cariani se regozijando da cara do Paulo Mosi ali mesmo na frente dele, deu a maior gargalhada de um negócio que nem era tão engraçado assim. Inclusive, eu acho que o Cariani não tinha nada que ter se arreganhado de rir desse jeito, porque isso pode até passar a impressão que o Cariani achou essa história meio suspeita demais. Mas agora, nesse outro trecho do vídeo, o próprio Cariani também assume que já frequentou essa balada, ficou completamente embriagado e esqueceu até que era casado. Eu levei a Tati balada. eu levei a Tati na formatura dela, eu levei ela pra The Week, né, pra comemorar. Ai, que delícia! Então, você não arruma Levei ela. briga, não tem bêbado, não tem Mas eu loucura. saí de lá tão ruim, que até hoje a Tati Tinha conta um pra bêbado. ninguém. A Tati conta, já contou até pra Maurício, já Tinha o contou pra Renato. mim. Eu no carro, eu tava no carro, no banco de trás, né? Passou eu tava mal, geral. Não, ruim, passando mal não, ruim, doido. Aí, eu cheguei pra ela e falei assim, cara, foi muito legal te conhecer, sabia? Qual é o seu nome? Nossa, quase que acabou Puta ali, velho. merda, velho. Falei, qual é o seu nome mesmo? Você é muito legal. Eu falei, nossa. Esqueceu Foi assim que eu saí da The Week. Aí o Cariri ficou tão louco, segundo ele mesmo aí, que esqueceu que era casado e meio que começou a chavecar a própria esposa no carro? Eu exijo explicações. Se ele chegou a esse ponto de meio que perder até parte das faculdades mentais, isso significa que ele poderia ser uma presa fácil lá pra rapaziada, mas por outro lado também, se caso ocorresse alguma coisa, era só ele falar que houve um equívoco, não lembra nada do que aconteceu e vamos mudar de assunto. Inclusive, essa risada do Cariani, se a gente for ver por esse lado, pode ser interpretado até como uma risada de nervoso. Vai que ele conseguiu lembrar de alguma coisa na hora que o Paulo Mosi falou que tinha dois caras se agarrando. Claro que tudo que eu tô falando aqui é uma grande brincadeira. Um abraço pra Paulo Mosi e Renato Cariani. Esse dia que ele começou a chavecar a própria esposa no carro, ele poderia muito bem dizer que tratava-se de um teste de fidelidade pra ver se a esposa não é de ficar caindo na conversinha de qualquer um, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você seguiria os conselhos do Paulo Mosi e Renato Cariani, que além de irem nesse tipo de balada, eles se esbaldaram lá como se não houvesse amanhã. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, juntar-se a Chadney Masters Jr., grande Paulo Mosi, que achou que seria uma boa ideia contar no meio do podcast esse dia que ele foi numa balada alternativa com a esposa dele. E além disso também, ele fez questão de enfatizar que depois que eles saíram de lá, eles tiveram uma louca noite de amor, justamente porque eles só estavam conseguindo pensar no desbeiçado bolivariano emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!